Terapeutas, qual foi o momento em que você percebeu que seu cliente não podia ser ajudado? Clientes que só vêm porque alguém os fez vir, veio pelo parceiro, pelos pais ou pelo sistema judicial, geralmente um desperdício de tempo e dinheiro de todos. Raramente alguém indicado por outra pessoa faz progressos, mas geralmente é um indicador para mim de que eles não estão prontos ou motivados. Aconteceu com meu irmão. Minha mãe o inscreveu para uma terapia muito necessária e ele ficou cerca de um mês ou mais antes de voltar para casa muito bravo um dia e dizer que nunca mais voltaria. Minha mãe conversou com o terapeuta e ela não podia realmente contar nenhum detalhe por razões de confidencialidade, mas a essência basicamente parecia ser que ela passou o mês ouvindo ele tentando fazê-lo pensar sobre as coisas em um nível mais profundo, e quando ela finalmente começou a delinear as coisas de uma perspectiva externa que não se alinhava com a dele, ele ficou muito zangado com ela. Ele literalmente não conseguia lidar com a verdade. Quando a criança tem menos de 8 a 9 anos de idade e os pais querem que eu trabalhe apenas com a criança para mudar o comportamento da criança, não vai acontecer. Você muda o ambiente e a paternidade e então você vê mudanças no comportamento da criança. Minha irmã foi dispensada por seu terapeuta porque ela estava mentindo para ele constantemente. Ele disse ao meu pai que a terapia era um desperdício de dinheiro desde que ela não estivesse preparada para enfrentar seus problemas. Já se passaram cerca de 20 anos desde então e ela ainda é um desastre. Consequentemente, comecei a vê-lo alguns anos depois por depressão e ele foi maravilhoso. Eu não queria medicação, então ele não recomendou começar nenhuma e a TCC era realmente o que eu precisava para sair do ciclo de pensamento em que eu estava. Eu precisava e ele me deixou ir. Grande cara que realmente me ajudou. Minha mãe passou por uma dúzia de terapeutas antes de encontrar um que apoiasse cegamente suas perspectivas delirantes. Ela nunca será ajudada. Um membro da família foi abandonado por seu terapeuta por causa de mentiras constantes. Basicamente, esse membro da família, que é um indivíduo incrivelmente tóxico, se fez de vítima para seu terapeuta e o encorajou a falar com seus filhos adultos, assumindo que o terapeuta ficaria do lado dela e diria às crianças como elas foram horríveis. Escusado será dizer que o terapeuta conseguiu a verdade das crianças e enviou uma carta informando que não poderiam mais se encontrar com o familiar, chegando a incentivá-los a procurar tratamento hospitalar. Ele tinha um caso extremo avançado de transtorno de personalidade antissocial, muito agitado, muito agressivo e com abuso de substâncias. Depois de meses em terapia em um hospital não houve nenhum progresso e nada a ser feito. A família não o queria, nem a polícia, nem o hospital, e depois de incendiar sua cama e prejudicar os outros pacientes, eu estava apenas com muito medo de trabalhar com ele. Então fechei o arquivo e falei com o médico para encontrar outra solução. Infelizmente o Covid aconteceu e eles tiveram que demitir uma grande maioria dos funcionários do hospital. Como eu ainda era nova, fui dispensada. Ainda não sei o que aconteceu com o paciente. Trabalhei em psiquiatria interna e tive alguém com tendência SUI em uma espera de 72 horas. Ele era muito inteligente com um PhD em física ou algo assim. Ele mencionou que faria o que precisássemos. Ele foi muito educado e doce. Após algumas sessões no caminho para casa, ele saltou do veículo e mergulhou de uma ponte com rochas abaixo. Presumi que ele faria a ação novamente após a alta. Um cara me disse que gosta de bater na mulher. É direito dele fazer isso e que as mulheres não são inteligentes o suficiente para fazer boas escolhas sem disciplina física. Eu o encaminhei para um colega do sexo masculino que se especializou em intervenção de agressores. A minha mãe é uma narcisista de livros didáticos e fez lavagem cerebral em todos os terapeutas para pensar que eles são perfeitos, e que ela só precisa estar em terapia para lidar com o estresse desnecessário e injustificado que seus filhos e família em geral causam a ela. Ela criou um relacionamento muito íntimo com seu atual terapeuta. Eles trocam mensagens todos os dias e no final do dia trocam essa frase: "Boa noite, meu companheiro de coração." Esse terapeuta era respeitável, mas agora está enrolada no dedo da mãe da minha e acredita que ela não pode errar. Esse nível de narcisismo é algo que eu nunca soube que testemunharia e muito menos me envolver em algum grau. Ela nunca será capaz de obter ajuda nesse ritmo. Ele admitiu que estava em necrofilia e eu tive que entrar em contato com a polícia, já que ele também admitiu que estava cavando covas. Tudo isso foi uma resposta a um divórcio de sua esposa que era sexual. Eu não sou o terapeuta, mas sim o paciente. Eu estava na universidade na época e usando os terapeutas da escola lá. Eu tive alguns diferentes porque eles faziam parte do programa de doutorado e quando eles concluíam o doutorado eles saíam para trabalhar no mundo real. Finalmente encontrei um com o qual realmente me conectei e comecei a me abrir mais do que com qualquer um dos meus terapeutas no passado. Ela me deixou terminar de falar e então disse: "Desculpe, mas eu não sou qualificada para lidar com casos como esses. Na verdade, nenhum dos terapeutas aqui. Vou encaminhá-lo para
para um excelente terapeuta fora da escola, mas não posso mais lhe oferecer tratamento. Aparentemente existem certos tópicos que apenas profissionais licenciados são capazes de lidar. Nunca consegui o tratamento que eu esperava. Tentei alguns terapeutas desde então, mas realmente não tinha uma boa conexão com eles. Eu realmente sinto falta dela e espero que ela tenha terminado seu programa de doutorado e esteja por aí mudando vidas em algum lugar. Eu provavelmente ainda poderia me beneficiar da terapia, mas me tornei muito boa em lidar com meus próprios problemas. Relacionado, o produtor de um álbum que eu estava gravando desistiu após o primeiro dia dizendo: "Isso não é música, é um pedido de ajuda." Acontece que ele estava certo. Fui deixado ir por uma terapeuta. Eu estava sendo tratado para depressão pela minha psicóloga da universidade. Na verdade, eu era bipolar e ainda não tinha diagnóstico. Eu estava lidando com todas as formas possíveis doentias. A universidade não foi criada para cuidados de longo prazo. Então, depois de um certo número de sessões, ela me encaminhou para um psiquiatra externo, mas foi uma experiência terrível e eu voltei para ela. Ela me disse que não poderia continuar me vendo por sua própria saúde mental. Ela ficou tão preocupada comigo que isso a estava afetando. Foi incrivelmente difícil de ouvir, tipo: "Estou tão ferrado que até perturba um profissional." Mas os profissionais de saúde mental também são pessoas e eu entendo o porquê. Eu trabalhei em um centro de aconselhamento sobre violência doméstica sem fins lucrativos no passado. Não que eles não pudessem ser ajudados, era só que eventualmente você aprendia que era raro que eles mudassem. Alguns clientes fariam todo o trabalho, assistiriam a todas as sessões do grupo, progrediriam tanto e diriam que estão prontos para mudar. Como terapeuta, você confia neles, acredita neles e espera que eles não voltem. Mas eles fazem e o ciclo continua. São crianças colocadas no sistema. Mentir repetidamente sobre recaídas. O uso só foi descoberto pelo cônjuge da pessoa. Se você não pode ser honesto com seu terapeuta, ele acaba se tornando parte de um ciclo negativo para você onde nada tem a possibilidade de mudar. O cliente estava apenas vindo para as sessões porque eles tinham uma queda e, em suas palavras, achavam que poderiam me fazer me apaixonar por eles. Isso acontece com muita frequência e me fez pensar em deixar a profissão. Outro cliente não tinha vontade de parar de usar ou mesmo tentar redução de danos. O uso indevido de substâncias estava atrapalhando qualquer progresso. Um cliente estava motivado durante a sessão, mas voltava para um grupo tóxico de colegas que essencialmente desfaziam tudo. O cliente não queria reduzir o quanto eles estavam vendo o referido grupo de pares e nem removê-los de sua vida. Esses clientes representam apenas cerca de um quarto da minha lista, felizmente. Um membro da minha família seria retirado ou solto por seu terapeuta. Isso acontecia todas as vezes, não importava quem ela visse. Todos eles tinham a mesma razão, até que ela esteja pronta para começar a dizer a verdade e reconhecer que ela não é o que está dizendo a todos. Não poderemos ajudá-la. Ela mente constantemente e eu honestamente acredito que ela tem um complexo de superioridade. Não importa o que seja, ela fez melhor. Eu sou um treinador de animais qualificado, comportamentalista, cuidador, salvador de animais selvagens e assim por diante. Mas ela é melhor nisso. Estou aprendendo japonês. Bem, aparentemente não estou dizendo nada certo porque ela sabe. Esses são exemplos dos quais eu faço parte. Mas ela vai dizer a alguém que ela é uma lutadora profissional depois de ir a uma aula de Muay Thai. Nenhum dos terapeutas que ela viu foi capaz de fazer com que ela cortasse a barriga e fosse uma pessoa real. Ela também não vai tomar nenhum remédio que ela tenha dado porque ela não precisa deles, aparentemente. Não sou terapeuta, mas sou uma conselheira qualificada que trabalhou com jovens traumatizados em um lar residencial. Essencialmente, minha equipe e eu éramos pais substitutos para essas crianças, cada uma passando entre 1 e 3 noites por semana em casa. Antes do caso que me quebrou, experimentei muitos comportamentos diferentes, explosões violentas e apego reativo. Eu trabalhei com crianças que queimaram casas, se incitaram, usaram substâncias intravenosas, faleceram animais de estimação da família, tentaram falecer irmãos e etc. Eu pensei que já tinha visto o suficiente para me tornar insensível a tudo isso. Eu estava trabalhando com 2 jovens que eu absolutamente adorava. Eles me chamavam de tio, quando recebi uma ligação às 21h30 da noite pedindo que eu substituísse um turno na manhã seguinte com um intenso caso. Aceitei porque antes desse garoto eu achava que era o super-homem e podia lidar com qualquer coisa. Cheguei às 6 da manhã e recebi uma transferência e um aviso dos trabalhadores do turno. Eles me avisaram que esse garoto era violento, mas até onde eu sabia não era nada que eu não tivesse visto antes. Há uma expressão: os olhos são a janela da alma. Quando você olhou nos olhos dessa criança, havia uma escuridão diferente de tudo que eu já tinha visto antes ou provavelmente verei novamente. Era óbvio que os males que esta criança tinha sofrido destruíram sua alma. Essa criança tentou me propor favores assim que ficamos sozinhos. Quando tentei redirecionar a conversa para métodos apropriados de expressar gratidão, essa criança mudou. Ele tirou um lápis de debaixo da mesa e o jogou a todo vapor, gritando. Esta criança começou a me furar várias vezes
vezes antes que o outro trabalhador pudesse subjugá-los. Essa mesma criança estava em uma ordem de segurança infantil muito original. Os termos da ordem eram uma contradição direta com a legislação e precisavam ser assinados pelo gestor estadual. Esta criança deveria ser mantida no local, a menos que medicamente necessário devido ao perigo para si e para a comunidade. Depois que a escalada se acalmou e a rotina noturna começou, a criança me pediu mais sabão. Este tinha que ser dado em pequenos recipientes de cada vez para evitar que a criança criasse armadilhas para os trabalhadores. Enquanto eu me aproximava com o sabão, a criança tinha descascado o espelho da parede do banheiro e o esmaguei na minha cabeça antes de me atacar com um caco. Consegui pegar o pulso dele e desarmá-lo enquanto meu colega de trabalho segurava os destroços. A criança então engoliu um pedaço de vidro e sorriu para meu colega de trabalho, e eu, sabendo que teríamos que levá-lo ao hospital. Uma vez no hospital, a criança fugiu antes mesmo de entrar na triagem. É aqui que fica interessante. Em seu plano de segurança havia 25 possíveis endereços que a criança frequentava. Um comportamento comum da criança era trocar favores por meta, de modo que as casas onde tínhamos que procurá-lo estavam cheias de pessoas menos do que desejáveis. Recebi uma ligação da polícia dizendo que a localizaram em um posto de gasolina próximo. Ao chegar, a criança se encharcou de combustível e ameaçou atear fogo a si mesma e a todo lugar. Ela fugiu novamente, mas não foi vista ou ouvida pelo resto da noite. Esse foi meu primeiro turno com uma criança que colocou 42 outros trabalhadores em cobertura de trabalho. Trabalhei com eles por mais 8 semanas antes de jogar a toalha. Tive um colapso mental e comecei a beber muito pela primeira vez em 10 anos. Eu tinha começado a tomar remédios para a dor e para a angústia mental. Eu nunca fui o mesmo otimista, feliz e sortudo novamente. Saber que a melhor solução para uma criança é falecer de forma rápida e indolor não foi fácil para minha psique lidar. Quanto mais eu trabalhava com a criança, mais eu aprendia sobre eles. Eles nasceram em um círculo de... A mãe deles era fruto de... E havia sido molestada desde a infância e simplesmente continuou o ciclo. Isso foi há 5 anos e desde que tive que deixar a indústria. Não bebo mais, mas estou cheio de pessimismo. Eu me recuso a ter filhos por causa dessa criança. O fato de algumas crianças não poderem ser salvas me assusta e não me arrisco a ter a minha. Ainda tenho pesadelos com esse garoto.